Em pleno coração do Pacífico, um povo foi silenciado por décadas. Cidades inteiras foram transformadas em cinzas. Milhares de civis executados nas ruas. Sem julgamento, sem piedade. Crianças arrancadas dos braços das mães. Famílias apagadas da história como se nunca tivessem existido. Hoje, o mundo lembra do horror de Hiroshima. Lembra de Nagasaki. Lembra das vítimas do Holocausto, dos campos de concentração, das bombas caindo sobre Londres. Mas quem se lembra de Manila? Quem se lembra do que o Japão fez nas Filipinas? Quase ninguém, e esse silêncio. Esse esquecimento coletivo dói tanto quanto as balas que atravessaram corpos inocentes. Neste vídeo, vamos revelar um capítulo sombrio da Segunda Guerra Mundial que foi varrido para debaixo do tapete. Um capítulo que fala de sangue, resistência, dor e de uma coragem que o tempo tentou enterrar. Vamos contar o que realmente aconteceu durante a ocupação japonesa nas Filipinas. Vamos lembrar o massacre que destruiu Manila em 1945. Vamos honrar os mortos e dar voz aos que nunca foram ouvidos. Você está prestes a conhecer o massacre que o Japão cometeu nas Filipinas. E o mundo esqueceu. Prepare-se, porque essa não é uma história fácil de ouvir, mas é uma história que precisa ser contada. Para entender o massacre, é preciso voltar no tempo. Antes dos tiros, antes das ruínas, havia uma promessa. No início da década de 1940, as Filipinas viviam sob domínio dos Estados Unidos. Era uma colônia americana com uma população majoritariamente pobre, mas esperançosa. Havia uma promessa de independência, acordos diplomáticos e até mesmo uma transição planejada para um governo filipino autônomo. Mas tudo isso mudou em 7 de dezembro de 1941, enquanto aviões japoneses bombardeavam Pearl Harbor, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Outro ataque era lançado quase simultaneamente: a invasão das Filipinas. Para o Japão, as Ilhas Filipinas eram estratégicas, um ponto-chave no Pacífico. Dominá-las significava controlar rotas navais, recursos e bloquear o avanço americano na região em poucos dias. Os japoneses tomaram cidades, portos e bases militares. As tropas filipinas e americanas lutaram com bravura, mas estavam despreparadas, mal equipadas e completamente superadas em número. O general Douglas MacArthur foi obrigado a recuar para a ilha de Corregidor e depois evacuado para a Austrália, prometendo a célebre frase: "I shall return." Eu voltarei. Mas enquanto MacArthur partia, os filipinos ficaram. E foi aí que o inferno começou. Em janeiro de 1942, Manila, menos capital das Filipinas, menos caiu oficialmente nas mãos do exército imperial japonês. O governo filipino se dissolveu. As instituições desmoronaram e, em seu lugar, ergueu-se uma nova ordem, imposta a ferro, fogo e sangue. A propaganda japonesa falava em libertação da Ásia. Um discurso bonito, envolto na ideia de acabar com o imperialismo ocidental. Mas o que chegou com os soldados não foi liberdade, foi ocupação. A polícia secreta japonesa, a temida Kempeitai, espalhou o terror. Qualquer suspeita de colaboração com os americanos era motivo suficiente para prisões arbitrárias, tortura e execução. Não havia tribunais, não havia provas, bastava uma denúncia. A população civil passou a viver sob constante vigilância. Jornalistas, médicos, professores e até padres foram mortos por manterem livros considerados subversivos, ou simplesmente por falar em inglês. As escolas foram forçadas a ensinar a cultura japonesa. O hino filipino foi proibido. A bandeira nacional, rasgada. O povo que havia sonhado com a independência, agora vivia sob um regime ainda mais brutal. Mas o pior ainda estava por vir. A fome se espalhou. Os alimentos foram confiscados pelos soldados. A moeda local foi trocada por um novo papel-moeda, emitido pelos japoneses, apelidado pela população de dinheiro da banana, porque não valia nada. A economia entrou em colapso. Quem tentava resistir, mesmo que fosse apenas para esconder comida ou proteger a própria família, era executado sumariamente. As Filipinas, que já haviam sofrido com a exploração colonial, agora mergulhavam em um pesadelo sem precedentes. Um pesadelo que duraria 3 longos anos. E durante esse tempo, o mundo assistia em silêncio. O domínio japonês sobre as Filipinas não foi apenas militar, foi psicológico, foi physical, foi profundamente desumano. Logo após consolidarem o controle sobre o território, os soldados japoneses iniciaram uma campanha de terror sistemático. O alvo
a própria população civil, homens, mulheres, idosos, crianças, ninguém era poupado. As tropas de ocupação viam os filipinos como traidores do grande império asiático, por sua antiga ligação com os Estados Unidos. E com essa justificativa as punições se tornaram selvagens, arbitrárias, cotidianas. As ruas de Manila, menos antes cheias de vida, menos passaram a exalar o medo. Soldados japoneses arrastavam civis à luz do dia. Bastava uma suspeita, torto, uma palavra em inglês, um boato, eles eram levados para centros de interrogatório. Ou para algo muito pior, os porões da temida Kenpeitai, a polícia militar japonesa. Esses lugares não eram feitos para descobrir a verdade, eram câmaras de dor. As torturas variavam de espancamentos com cabos de aço, queimaduras com cigarros e ferros em brasa, até choques elétricos e afogamentos simulados. Testemunhas relataram que alguns prisioneiros tinham as unhas arrancadas, lentamente, ou eram pendurados de cabeça para baixo por horas, enquanto apanhavam. E não se tratava apenas de homens. Muitas mulheres foram presas, acusadas de colaborar com guerrilheiros, ou simplesmente por estarem no lugar errado, na hora. Elas eram brutalmente violentadas, dia após dia, até morrerem ou enlouquecerem. Estupros se tornaram uma arma de guerra. Muitas jovens filipinas foram forçadas a servir como mulheres de conforto. Um eufemismo cruel para descrever mulheres escravizadas sexualmente para os soldados japoneses. Elas eram levadas para bordéis improvisados nos campos militares e usadas como objetos. Algumas tinham apenas 12 ou 13 anos. Quem resistia, morria. Quem denunciava, sumia. E quem sobrevivia, carregava cicatrizes para o resto da vida. Mas não era só isso. Bairros inteiros considerados hostis eram incendiados. Aldeias camponesas eram saqueadas por soldados famintos e sedentos de vingança. Em algumas regiões, relatos indicam que famílias inteiras foram trancadas em igrejas ou armazéns e depois queimadas vivas, simplesmente para dar o exemplo. A censura era total. Nenhum jornal podia relatar esses abusos. Nenhuma autoridade local tinha poder de interferir. O silêncio era imposto pelo cano de um fuzil. E em meio a essa escuridão, a população tentava sobreviver. Muitos fugiam para as montanhas. Outros se escondiam em porões ou cavernas. Crianças aprendiam a ficar caladas. Mulheres mudavam de nome. Famílias se desfaziam para tentar proteger uns aos outros. O trauma coletivo foi tão grande que por décadas, milhares de filipinos não conseguiram falar sobre o que viveram. Alguns preferiram esquecer, outros simplesmente não conseguiram. Enquanto o mundo celebrava vitórias na Europa, as Filipinas ardiam no inferno. Mas até mesmo no inferno, nasciam sementes de resistência. O ano era 1945. Depois de 3 anos de sofrimento, fome, execuções e silêncio, os filipinos começavam a enxergar um fio de esperança. As forças americanas, lideradas pelo general Douglas MacArthur, menos aquele que prometeu, "Eu voltarei", estavam finalmente cumprindo sua palavra. As tropas aliadas desembarcavam novamente nas Filipinas. Para muitos, aquilo era o anúncio da liberdade. Mas, para Manila, significou o começo do pior capítulo de toda a guerra. Quando os japoneses perceberam que estavam prestes a perder o controle da cidade, não recuaram pacificamente. Ao contrário, decidiram levar tudo e todos com eles. O que aconteceu nos 30 dias seguintes foi um dos massacres urbanos mais brutais do século XX. Durante fevereiro de 1945, os soldados japoneses, encurralados e desesperados, deram início a uma campanha de extermínio indiscriminado. Civis eram vistos como inimigos, crianças eram vistas como futuros soldados, mulheres como propriedade e homens como alvos. Não houve piedade. Hospitais foram invadidos. Médicos e enfermeiras foram executados a tiros ou com baionetas. Em algumas maternidades, bebês recém-nascidos foram arremessados contra paredes. Relatos de freiras estupradas em grupo e depois degoladas se multiplicaram. Igrejas cheias de refugiados foram bombardeadas sem aviso. A cada quarteirão reconquistado pelos americanos, o que se encontrava eram pilhas de corpos menos carbonizados, mutilados, estirados nas calçadas como lixo. Famílias inteiras foram massacradas, dentro de suas casas, muitas vezes trancadas e incendiadas vivas. Os japoneses destruíam tudo enquanto recuavam. Usaram dinamite para explodir prédios, pontes e estruturas históricas. Manila, conhecida até então como a Paris do Oriente, virou um cemitério em ruínas.
Foram 30 dias de horror absoluto. Mais de 100 mil civis filipinos perderam a vida nesse curto espaço de tempo. Um número tão alto que, até hoje, é difícil encontrar registros completos das vítimas. Muitas famílias desapareceram sem deixar vestígios. Nem corpos, nem nomes, nada. A cidade foi uma das mais devastadas da Segunda Guerra Mundial, menos mais destruída do que Hiroshima, mais do que Dresden. Mas ao contrário dessas cidades, Manila caiu no esquecimento. Não houve julgamento para todos os responsáveis. Muitos comandantes japoneses escaparam com sentenças leves ou foram protegidos pelo governo dos Estados Unidos. Q. Agara via no Japão um futuro aliado contra o comunismo. A política falou mais alto que a justiça, e os mortos foram enterrados às pressas. Sem nomes, sem homenagens, sem estátuas. As histórias do massacre circularam durante algum tempo, mas foram gradualmente silenciadas pelo medo paila vergana, e pelo mundo que, exausto da guerra, já não queria ouvir falar em mais tragédias. Mas para os que sobreviveram, esquecer nunca foi uma opção. Muitos filipinos que eram crianças na época ainda vivem. Carregam lembranças que jamais cicatrizaram. De mães chorando, pés desaparecendo. Vizinhos sendo executados no portão de casa. Lembranças que transformaram uma geração inteira. E o mais cruel, pouca gente fora das Filipinas sequer sabe que isso aconteceu. Enquanto as câmeras do mundo estavam voltadas para as frentes de batalha na Europa, para os campos nazistas, para o desembarque na Normandia, Manila sangrava em silêncio. Esse foi o massacre que o Japão cometeu. Um dos mais selvagens da guerra. E ainda assim, um dos mais esquecidos. Não há como contar essa história sem sentir revolta. Não há como ouvir esses números, esses relatos, esses images, e continuar indiferente. Porque, quando uma tragédia como essa é esquecida, ela pode se repetir. E por isso, ela precisa ser lembrada. Em meio ao terror, à fome e ao silêncio forçado. Havia quem ousasse resistir, mesmo com um exército japonês dominando as cidades, queimando vilas e executando civis. Surgiram nas sombras pequenos focos de esperança. Um movimento que não usava uniforme, mas era armado de coragem e fé. A Resistance Filipina eram homens e mulheres comuns, camponeses, professores, a médicos e estudantes, pessoas que perderam suas casas, seus pais, seus filhos, pessoas que tinham tudo a temer, mas mesmo assim decidiram lutar. Esses grupos guerrilheiros surgiram principalmente nas áreas montanhosas e nas florestas, longe dos olhos das tropas japonesas. Lá, eles montaram acampamentos, esconderijos, sistemas de comunicação clandestinos, e aos poucos começaram a reagir. Atacavam comboios inimigos, libertavam prisioneiros, espalhavam panfletos com informações censuradas, interceptavam ordens militares e passavam dados aos americanos por meio de rádios improvisados. Muitos deles sequer tinham armas no início. Usavam o que encontravam: facões, ferramentas de fazenda, explosivos caseiros. Mas o que faltava em armamento sobrava em coragem. Alguns grupos ficaram conhecidos por seus feitos quase impossíveis, como os Hunters Ryuteki, formados por cadetes e jovens que se recusaram a se render, ou o grupo liderado por Luiz Taruki, que organizou milhares de camponeses em uma rede de resistência armada conhecida como Ukbalahap. Temida pelos japoneses por sua capacidade de mobilização, eram guerrilheiros, sim, mas para muitos filipinos eram também heróis. Cada missão podia ser a última, cada erro, uma sentença de morte. Os japoneses ofereciam recompensas para quem entregasse membros da resistência, e a punição para quem ajudasse: tortura, fogo, fuzilamento. Mesmo assim, o apoio da população era crucial. Mães escondiam soldados embaixo de suas camas. Crianças serviam como olheiros. Padres davam abrigo em igrejas durante a noite. Toda a sociedade, aos poucos, passou a se movimentar na surdina contra o invasor. A resistência não foi só armada, foi também cultural. Filipinos continuavam a cantar suas músicas tradicionais em segredo. Ensinaram seus filhos a rezar em sua língua nativa, mesmo quando a bandeira japonesa tremulava nas escolas. Continuaram a usar suas roupas típicas, a preservar suas tradições. E, acima de tudo, continuaram a acreditar que um dia seriam livres. Essas pequenas formas de resistência, menos invisíveis aos olhos dos generais, foram essenciais para manter viva a identidade de um povo inteiro. Quando os americanos finalmente retornaram, em 1945,
Foi essa rede de resistência filipina que guiou os soldados aliados pelas trilhas, indicou esconderijos japoneses, resgatou feridos e ajudou a reconquistar cada rua, cada vila, cada centímetro de terra. Sem esses heróis anônimos, a libertação das Filipinas teria custado ainda mais vidas. E ainda assim, a maioria deles nunca recebeu uma medalha. Nunca teve o nome estampado nos livros. Muitos morreram em silêncio. Outros sobreviveram para contar suas histórias que só agora o mundo começa a escutar. Esses homens e mulheres provaram que, mesmo diante da ocupação mais brutal, um povo que acredita em sua liberdade é impossível de ser destruído. Eles foram a chama que manteve acesa a alma das Filipinas, mesmo nas horas mais escuras da guerra. E é por isso que hoje, mesmo que seus nomes tenham sido esquecidos por governos e historiadores, nós os lembramos aqui. A guerra terminou. As bombas pararam. O som dos tiros se calou. Mas para o povo filipino, a dor não cessou com a vitória. Quando os soldados japoneses finalmente se renderam e os americanos reassumiram o controle, esperava-se que justiça fosse feita, que os responsáveis pelo massacre de Manila, pelas execuções sumárias, pelos estupros e torturas, fossem julgados, que os sobreviventes tivessem, ao menos, o direito de serem ouvidos. Mas não foi isso que aconteceu. O mundo havia entrado em uma nova fase. A Segunda Guerra acabava, mas outra ameaça surgia: a Guerra Fria. E nessa nova lógica geopolítica, o Japão, o mesmo Japão que destruiu Manila e massacrou civis inocentes, passou a ser visto como um aliado estratégico contra o comunismo que avançava na Ásia. Washington precisava de Tóquio, precisava de sua economia, de sua localização, de sua submissão, e o preço por essa aliança foi o silêncio. Muitos dos responsáveis pelos crimes de guerra nas Filipinas nunca foram julgados. Alguns comandantes chegaram a ser presos, mas receberam penas leves ou foram libertados poucos anos depois. Outros sequer foram acusados formalmente. A política internacional passou uma borracha onde deveria haver memória. Os sobreviventes filipinos esperavam por tribunais reconhecimento, mas o que receberam foi esquecimento. O governo filipino, enfraquecido e dependente dos Estados Unidos, pouco pôde fazer. Havia um país inteiro para reconstruir. Uma economia quebrada, cidades em ruínas. O foco foi seguir em frente e não olhar para trás. Nas escolas, o massacre de Manila virou uma nota de rodapé. Em muitos livros, sequer era mencionado. As novas gerações cresciam sem saber o que havia acontecido nas ruas onde caminhavam. Igrejas que foram incendiadas viraram pontos turísticos. Hospitais onde médicos foram executados viraram museus, sem placas, sem memória, sem homenagens. O trauma coletivo foi varrido para debaixo do tapete. E o silêncio se espalhou. Muitas mulheres que sobreviveram à escravidão sexual nunca contaram suas histórias. Sentiam vergonha, medo. Algumas morreram, sem que suas famílias soubessem o que tinham vivido. Outras foram rejeitadas por suas comunidades. O peso da dor ficou ainda maior quando foi somado ao peso da solidão. A cidade de Manila foi reconstruída sim, mas nunca foi a mesma. A arquitetura colonial deu lugar ao concreto moderno. As praças que um dia abrigaram manifestações de fé e arte foram substituídas por avenidas barulhentas. A Paris do Oriente virou um símbolo da pressa menos e da amnésia. Em contraste, países como o Japão reergueram suas cidades com apoio internacional. Receberam ajuda econômica, se tornaram potências industriais. As cicatrizes de Hiroshima e Nagasaki foram mostradas ao mundo menos com razão. Mas as cicatrizes de Manila foram esquecidas. E isso gerou uma ferida ainda mais profunda. A sensação de que o sofrimento filipino não importava, que suas vidas valiam menos, que a tragédia vivida por eles era secundária diante dos interesses das grandes potências. Até hoje, muitos filipinos lutam para que a história seja contada como deve ser, para que os nomes dos mortos estejam em monumentos, para que os livros escolares falem dos horrores da ocupação japonesa, para que o massacre de Manila deixe de ser apenas uma sombra a menos e se torne memória viva. Porque esquecer não é só injusto, é perigoso. Quando um povo esquece seus mortos, esquece seus heróis. Esquece o que lutou para defender. Esquece o preço que pagou por sua liberdade. E um país que esquece corre o risco de repetir os mesmos erros. O silêncio pesguara foi conveniente para muitos, mas não é mais aceitável. É por isso que este vídeo existe. Ipó e Sokyu. Estamos aqui, lembrando
Porque a história não pode ser escrita apenas pelos vencedores. Ela precisa ser contada por quem sangrou por ela. Décadas se passaram. A cidade de Manila voltou a respirar. As ruas se encheram novamente de vozes, carros, comércio, esperança. Mas, sob cada pedra, sob cada asfalto novo, há sangue. Sangha, que clama, ainda hoje por memória. A Segunda Guerra Mundial deixou milhões de mortos. Mas nem todas as mortes tiveram o mesmo eco. Algumas foram transformadas em monumentos, feriados, filmes de Hollywood. Outras foram enterradas sem nome, sem vela, sem justiça. O massacre que o Japão cometeu nas Filipinas é um desses capítulos esquecidos. Uma tragédia tão grande quanto outras que o mundo jura nunca repetir menos, mas que raramente menciona. Mais de 100 mil civis assassinados em apenas um mês. Hospitais bombardeados, igrejas queimadas, crianças executadas, mulheres reduzidas a ferramentas de prazer e jogadas fora quando não serviam mais. Não foi um acidente, não foi efeito colateral, foi uma escolha, uma política deliberada de destruição. The Terror, do Himuro Hako, e o mais cruel, é perceber que depois do horror, veio o silêncio. Um silêncio conveniente para os poderosos. Um silêncio que poupou criminosos e sufocou vítimas. Um silêncio que grita até hoje nos olhos dos sobreviventes. Mas o silêncio não precisa ser eterno, porque hoje, ao lembrar, nós quebramos essa corrente. Hoje, ao contar essa história, nós fazemos justiça menos mesmo que tardia. Não estamos aqui para alimentar ódio. Não é sobre vingança, é sobre memória. Memória dos que não puderam enterrar seus filhos. Memória das mulheres que viveram, dequadas caladas, memória dos heróis que resistiram na floresta, mesmo com fome, com medo, com a morte à espreita. Memória dos que escolheram a honra no meio do inferno, porque esquecer é a segunda morte. E é o primeiro passo para a dignidade. Quantos outros horrores como esse estão sendo esquecidos agora, enquanto você assiste a este vídeo? Quantas vozes foram caladas simplesmente porque ninguém teve coragem de ouvi-las? A história não pode ser seletiva. Não pode aplaudir uns e ignorar outros. Não pode chorar por Paris e silenciar Manila. Não pode canonizar Hiroshima e enterrar os fantasmas filipinos no anonimato. Essa é uma responsabilidade nossa, sua, minha, de todos que acreditam que cada vida importa. Mesmo quando o mundo diz o contrário. Hoje, você ouviu o que muitos não ouviram. Hoje, você soube o que muitos nunca souberam. E agora, você carrega algo precioso. A verdade, que ela não morra com o fim deste vídeo. Que ela seja passada adiante. Porque um país que ignora seus heróis está condenado a repetir seus erros. Massacre que o Japão cometeu nas Filipinas e que o mundo preferiu esquecer. Mas hoje, você lembrou. Se essa história te tocou, compartilhe, honre, lembre, porque só assim a história deixa de ser cicatriz e vira consciência. Até o próximo capítulo.